Meu nome é Beatriz. Tenho 29 anos e me casei no último sábado. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Aquele tipo de dia que a gente guarda na memória para contar quando o cabelo estiver branquinho, cercada por quem nos viu crescer. Escolhemos um sítio maravilhoso no interior de Minas Gerais, perto de Tiradentes, debaixo da sombra de jabuticabeiras centenárias. Foi um dia mágico ao lado do Tiago, o homem que eu amo. Mas tinha um detalhe que cortava meu coração toda vez que eu olhava para a primeira fila. Aquelas cadeiras de madeira com flores brancas, reservadas para as pessoas mais importantes da minha vida, estavam completamente vazias. No Brasil, a gente cresce ouvindo que família é a base de tudo. Família é sagrada. Mas agora vem a parte que ainda faz meu estômago revirar. Ninguém da minha família apareceu. Nem meus pais, nem minha irmã mais nova, a Rafaela, e nem o meu melhor amigo de infância, o Lucas. Ele era como um irmão para mim desde os 5 anos de idade. Sabe onde eles estavam? Eles estavam na festa de noivado da minha irmã. É isso mesmo que você ouviu. A Rafaela marcou o noivado dela exatamente para o mesmo dia do meu casamento. Ela sabia a minha data com 8 meses de antecedência. E a minha família não pensou 2 vezes antes de escolher ela. Eles nem tentaram esconder. Os convites para o noivado dela foram enviados 2 meses antes do meu casamento. Eram cartões luxuosos, gritando por atenção. Letras douradas em papel importado com fotos profissionais dela e do noivo se beijando em um terraço chique em Belo Horizonte. Enquanto isso, quando eu mandei os meus convites simples para o sítio, só recebi mensagens curtas e sem jeito no WhatsApp. Minha mãe escreveu que precisava ver se ia dar para conciliar as coisas. Meu pai nem usou palavras. 3 dias depois, ele só mandou um emoji de joinha. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. A Rafaela sempre foi a favorita. O xodó dos meus pais. A filha de ouro que nunca errava nada. Ela ganhou o quarto maior quando éramos pequenas. Ganhou um carro zero quando fez 18 anos. Ela sempre roubava toda a atenção da casa. Eu me acostumei a viver na sombra dela. Mas eu achei que o meu casamento seria diferente. Achei que pelo menos um dia eu seria prioridade. 2 semanas antes do grande dia, liguei para minha mãe para confirmar se eles viriam. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Então ela suspirou. Ela disse que o noivado da Rafaela seria no mesmo dia. Falou que seria impossível estar nos 2 lugares. Eu dei uma risada nervosa achando que era brincadeira. Mas o tom de voz dela me fez gelar. Ela estava falando sério. Eu perguntei se eles não vinham mesmo. Minha voz tremeu e eu me senti vulnerável. Minha mãe deu uma desculpa esfarrapada. Disse que a família do noivo da Rafaela vinha de longe. Falou que era uma chance única de conhecer todo mundo. Parecia que conhecer gente rica era mais importante do que o casamento da própria filha. Eu implorei dizendo que era o meu casamento único. Ela suspirou com aquela condescendência de sempre. Disse que eu entenderia quando tivesse meus próprios filhos. Falou que não podiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Desliguei o telefone sem dizer tchau. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Não contei para o Tiago na hora. Não queria apagar o brilho nos olhos dele. Mas os dias seguintes foram uma humilhação constante. Tios e primos mandavam desculpas esfarrapadas um por um. O golpe final veio na véspera. O Lucas, meu melhor amigo, me ligou. Ele disse que sentia muito mais o noivado da Rafaela era um evento-chave. Falou que teria muita gente influente lá e ele não podia perder. Ele me trocou por contatos superficiais. No dia do casamento, caminhei até o altar com um sorriso ensaiado. Aquele sorriso de quem está com o mundo desabando mas não quer mostrar. O Tiago estava lá me esperando com todo o amor do mundo. Nossos amigos de verdade encheram o sítio com risadas e carinho. Tentei focar neles. Mas toda vez que eu olhava para as cadeiras vazias, sentia uma dor profunda no peito. A cerimônia foi linda e por alguns momentos eu esqueci a dor. Mas durante o jantar, na hora de cortar o bolo, a realidade bateu de novo.
Meu celular piscou em cima da mesa. Era uma mensagem da minha mãe. Ela disse que precisávamos conversar agora. Antes de eu entender, as notificações começaram a subir. Foram 52 chamadas perdidas em menos de uma hora. Minha mão travou na faca do bolo. A música e as risadas ficaram abafadas. O Tiago percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu não respondi. Fiquei olhando para a tela perguntando o que era tão urgente para uma mulher que nem veio no meu casamento ligar desesperada. Então o celular vibrou de novo. Era a Paula, minha prima. Ela era a única que às vezes me contava a verdade. A mensagem dizia que eu não ia acreditar no que estava acontecendo em Belo Horizonte. Ela pediu para eu ligar, mas não contar que foi ela quem falou. Meu pulso acelerou. Guardei o celular no bolso e tentei não estragar o momento. Fomos para a pista de dança para a nossa primeira valsa. Abracei o Tiago e me entreguei à música. Mas meus pensamentos estavam longe. Imaginei meus pais e minha irmã bebendo espumante caro enquanto eu comemorava sem eles. Assim que a música acabou, eu saí para retocar a maquiagem e fui para o pátio. O ar fresco da noite mineira bateu no meu rosto. Liguei para Paula. Ela atendeu no primeiro toque escondida no banheiro. Ela disse que eles estavam falando de mim. Falou que eles diziam para todo mundo que eu fui egoísta. Diziam que eu marquei a data de propósito para competir com o grande dia da Rafaela. Minha mãe contava para os convidados que eu fiz isso para roubar a atenção. Eu fiquei petrificada. Eu anunciei a data meses antes do noivado dela. Mas eles estavam reescrevendo a história. A Paula disse para eu me segurar. Meu pai estava contando para a família do noivo, que era da alta sociedade, que nós não tínhamos uma boa relação. Dizia que eu era uma pessoa difícil e por isso ninguém foi ao meu casamento. Minha boca secou. Estavam me transformando na vilã da minha própria história. E não parava por aí. O Lucas estava lá se fazendo de vítima. Ele dizia que não foi meu padrinho porque eu agi como louca com a lista de convidados. Ele mentia para parecer que eu não queria ele lá. Fiquei sem palavras. O menino que cresceu comigo estava me sujando para pessoas que ele mal conhecia só para se enturmar. A Paula deu o golpe final. Disse que houve um problema enorme com o buffet no noivado. Faltou comida fina e bebida. Minha mãe queria que eu usasse meus contatos para salvar a festa da Rafaela naquela noite. Por isso ela ligava feito louca. A cara de pau deles me deu um tapa no rosto. Eles não vieram ao meu casamento, me caluniaram e agora queriam que eu fosse assistente pessoal da minha irmã. Eu queria jogar o celular longe. Mas a raiva subiu pela minha garganta. A vida toda foi assim. Eles me machucavam, me faziam de vilã e depois vinham pedir ajuda. Mas naquela noite algo quebrou dentro de mim. Eu não ia mais dar a outra face. Não contei nada para o Tiago naquela noite para não estragar o nosso dia. Voltei para a festa, sorri e dancei. Mas o peso da traição estava ali. Chegamos na suíte exaustos de tanto sorrir para esconder a dor. Quando eu ia guardar o celular, a tela brilhou de novo. Era outra mensagem da Paula. Dessa vez era uma foto. Abri a imagem e o sangue sumiu do meu rosto. Na foto, a Rafaela posava no centro da festa. Ela estava com um vestido caríssimo, mas não foi o tecido que me tirou o fôlego. O que brilhava no pescoço dela era o colar de esmeraldas com ouro e o pente de tartaruga da minha avó Rosa. Aquilo não era apenas joia. Eram as raízes da nossa família mineira. E o mais importante, era a herança que minha avó prometeu para mim desde que eu era adolescente. Lembro perfeitamente da noite que a vovó Rosa me chamou no quarto dela. Eu tinha 19 anos, poucos meses antes dela partir. Ela pegou minhas mãos, colocou a caixa de veludo verde no meu colo e disse que aquilo era meu. Ela queria que eu usasse as esmeraldas no dia que eu me casasse. Ela até escreveu isso no testamento. As joias ficavam no cofre da minha mãe. Quando eu perguntei sobre elas meses atrás, minha mãe mentiu na minha cara. Disse que o ouro estava frouxo e o pente trincado. Falou que era perigoso usar porque podia quebrar.
E agora as joias estavam lá, inteiras e brilhantes, enfeitando a filha de ouro. E o pior, ao fundo da foto, vi o Lucas rindo com uma taça na mão ao lado dela. Eu travei. O Tiago saiu do banho e viu minha cara. Ele correu até mim perguntando o que houve. Eu mostrei a tela em silêncio. O Tiago olhou e a mandíbula dele travou. Ele sabia que aquelas joias eram minhas por direito. Eu disse que minha mãe jurou que estavam estragadas. Ela mentiu para dar para Rafaela no noivado. O Tiago sentou na cama e fechou os punhos. Ele disse que isso era roubo. Eles roubaram minha herança na minha frente. Naquele momento, o celular vibrou de novo. Um áudio da minha mãe. Coloquei no viva voz. A voz dela começou doce e depois ficou irritada. Ela perguntou por que eu não atendia. Disse que a Rafaela teve um problema com o buffet e eu precisava ligar para o meu amigo dono de restaurante para ajudar. E no final, ela soltou com a maior naturalidade: "Ah, eu emprestei as joias da vovó para sua irmã para ela ficar bem na frente dos sogros. Disse para eu não fazer drama porque eram só pedras velhas. Falou para eu ligar no dia seguinte." Naquele segundo, algo morreu dentro de mim de vez. Não era mais só sobre a ausência no casamento ou as fofocas. Era a frieza. Minha mãe pegou algo pessoal e sagrado para mim e entregou para minha irmã como se a minha dor não valesse nada. Eu achei que ia chorar ou gritar, mas não chorei. Senti um gelo cortante por dentro. Por anos eu engoli o orgulho e perdoei o desprezo deles. Naquela noite, entendi que eu nunca fui ninguém para eles protegerem. Eu era só uma peça no jogo da vida perfeita da Rafaela. Fiquei em silêncio olhando para o nada. Minha mente não estava mais presa na dor. Eu agia agora com uma clareza cirúrgica. Não ia gritar nem discutir. Abri o notebook, criei uma pasta criptografada e salvei cada print, cada áudio e cada foto que a Paula me mandou. Chamei a pasta de para depois. Na manhã seguinte, o sol de Minas entrava pelas cortinas, mas o mundo parecia mais pálido. O Tiago dormia ao meu lado. Olhei o celular. O bombardeio continuava. 93 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens dos meus pais e de parentes que eu nem via mais. Todos diziam a mesma coisa, que eu devia ligar para minha irmã. Nenhuma mensagem de parabéns pelo casamento. Nenhuma mensagem dizendo que sentiam minha falta. Só ordens e chantagem emocional. Finalmente ouvi um áudio do meu pai. Ele estava ríspido. Disse que ignorar a família era coisa de criança. Falou que esperava que eu fosse mais madura agora que estava casada. Mandou eu ligar para a mãe e fazer o que era certo. Fazer o que era certo? Como se eles tivessem feito certo comigo. Aquele primeiro dia de casada devia ser de alegria. Mas eu passei o dia calculando meus passos. Eu sabia que se eu explodisse agora, eles iam dizer que eu era louca e ingrata. Então decidi não dar nada para eles. Nenhuma palavra. Nenhuma lágrima. O silêncio seria minha arma mais forte. Quando voltamos da lua de mel curta que fizemos, mudei completamente. Parei de sofrer por ser órfã de pais vivos. Foquei no que eu podia controlar, meu casamento e minha carreira. A primeira mudança foi no trabalho. Eu era gerente de projetos em uma multinacional. Respeitada, mas discreta. Isso acabou. Comecei a liderar projetos agressivos e fechar negócios internacionais que ninguém queria. Em menos de um ano, virei diretora comercial. Com o cargo novo, veio um aumento enorme. Eu e o Tiago investimos bem. Compramos uma cobertura no bairro de Lourdes em BH e apartamentos para alugar na orla do Rio de Janeiro. De repente, nosso círculo social cresceu. Começamos a frequentar jantares de gala e eventos de arte. Entramos na elite de verdade. E o mais engraçado é que essa era a elite que minha família e o traidor do Lucas tentavam entrar fingindo ser o que não eram. Nós já estávamos lá por mérito próprio. Todo esse tempo, mantive contato secreto com a Paula. Ela me contava que o casamento da Rafaela estava virando um circo de ostentação. Meus pais reclamavam que eu era ingrata.
O Lucas desfilava nas festas da família como se fosse o filho que eles nunca tiveram. Eu nunca caí nas provocações. A estratégia deles ficou sem combustível. Mas nas sombras, eu movia minhas peças. Contratei o Dr. Alberto, um dos advogados mais implacáveis de Minas em direito de sucessões. Não para processar logo, mas para estudar o testamento da vovó Rosa e cada prova que eu guardei. O ponto de virada foi numa terça-feira, 18 meses depois do meu casamento. Eu estava no meu escritório quando a Paula mandou um e-mail com o assunto: "Você precisa ver isso." Era um PDF com a lista de bens da minha avó. Documentos registrados em cartório. O colar de esmeraldas e o pente estavam lá com todos os detalhes. E meu nome estava escrito como única herdeira. Mas isso eu já sabia. O que fez meu coração pular foi o documento no final. Era um anexo assinado pela minha própria mãe semanas antes do meu casamento. Dizia textualmente: "Joias entregues a Rafaela para uso temporário no noivado, devendo ser devolvidas ao cofre." Uso temporário. Eu encostei na cadeira com um sorriso frio. Minha mãe admitiu por escrito que as joias não eram da Rafaela. E mesmo assim, quase 2 anos depois, ela continuava retendo as joias ilegalmente. No direito, isso se chama apropriação indébita. Na mesma semana, o destino me deu a última carta. Em um evento de caridade, conheci a maior organizadora de casamentos do estado. Ela me contou, sem saber quem eu era, sobre um casamento gigantesco que estava organizando em uma mansão em Nova Lima. Disse que a noiva era uma tal de Rafaela, uma moça com exigências absurdas. Falou que ela era obcecada pela imagem da família na frente dos sogros banqueiros. Queria que revistas de fofoca cobrissem tudo. Eu mantive a calma, mas minha mente voava. O casamento da Rafaela seria em 6 meses. Seria grandioso, caro e muito público. Eu tinha o documento, o advogado e agora a informação privilegiada sobre o dia mais importante da vida dela. O Dr. Alberto disse que podíamos agir a qualquer momento. Mas eu olhei para ele e disse para esperar. O tempo é tudo. Decidi esperar o dia que mais doeria neles. O dia do casamento da Rafaela amanheceu lindo. Um sábado ensolarado com aquela luz dourada das montas de Minas. Acordei cedo. Não porque fui convidada. Claro que não fui. Mas porque o plano de 18 meses ia entrar em ação. Passei a manhã no meu escritório revisando a pasta que o Dr. Alberto me entregou. Tinha o testamento original, o anexo assinado pela minha mãe e o trunfo, um mandado judicial de busca e apreensão imediata das joias. O documento avisava sobre as consequências criminais se elas fossem escondidas. A surpresa era a chave. Dr. Alberto, impecável no seu terno sob medida, tinha ordens de chegar na mansão às 15h15. Era o momento em que os convidados ricos e a família do noivo estariam se acomodando. O momento das fotos da noiva antes de ir para o altar. Mas eu não ataquei só pelo lado jurídico. Na semana anterior, fiz amizade com uma jornalista influente que cobria eventos da elite. Dei pistas para ela de que joias históricas que seriam usadas no casamento eram alvo de uma briga judicial pesada. Ela investigou e prometeu que se algo explodisse, ela publicaria. Às 15h17 meu celular vibrou. Era o Dr. Alberto dizendo: "Já estamos dentro." E sua irmã não reagiu nada bem. Servi uma taça de vinho tinto, sentei com o Tiago e esperei. Em minutos, a Paula começou a mandar tudo em tempo real pelo WhatsApp. Ela escrevia escondida no quarto das madrinhas. Pelo visto, a chegada do advogado com o oficial de justiça causou um terremoto. A organizadora do casamento ficou pálida quando leu a ordem judicial. Levou a Rafaela para o lado. Minha mãe tentou dar um sorrisinho dizendo que era um mal-entendido. Mas quando o advogado mostrou o documento assinado por ela e falou em apropriação indébita, a organizadora travou. Ela avisou que se joias roubadas fossem usadas ali, a empresa dela podia ser processada em milhões. Isso significava que a Rafaela não podia dar um passo com o meu colar e o meu pente. As mensagens da Paula não paravam. Ela disse que a cena era de filme de terror. Rafaela gritava com o pai e teve um ataque de nervos.
O Lucas tentou acalmar, mas ela jogou um acessório de cabelo nele. O oficial de justiça exigiu as joias. Elas foram retiradas ali mesmo. O fotógrafo cancelou o ensaio das joias e a maquiagem da Rafaela borrou toda de tanto chorar. Os sogros banqueiros já estavam perguntando que escândalo era aquele. Eu não postei nada. Não fiz deboche público. Só deixei que o veneno que eles criaram os consumisse. Às 18 horas, os boatos já corriam os grupos de WhatsApp de BH. Fotos da noiva com o rosto tenso e o pescoço vazio começaram a vazar. No dia seguinte veio o golpe final. A jornalista publicou uma matéria devastadora. O título era Drama oculto por trás do luxuoso casamento dos Harper, as joias da discórdia. A matéria não me pintava como vilã. Ela só contava os fatos. Citava o testamento e terminava dizendo que as esmeraldas já estavam com a herdeira por direito. E estavam mesmo. O colar e o pente descansavam na caixa de veludo verde no meu escritório. No lugar de onde nunca deveriam ter saído. Assim que a notícia saiu, meus pais começaram a ligar. Uma ligação atrás da outra. Mas eu não atendi. O silêncio era meu direito agora. O troco foi rápido e pesado. Em uma semana a notícia se espalhou pelos círculos sociais que meus pais tanto amavam. As pessoas da alta sociedade começaram a dar desculpas para não ir aos eventos deles. Os convites para os bailes de gala pararam de chegar. Mas o pior golpe veio da família do noivo da Rafaela. Os sogros banqueiros ficaram furiosos. Sentiram que o nome do filho foi manchado por um escândalo de gente sem classe. Pelo que a Paula me contou, o clima na casa dos meus pais ficou insuportável. Minha mãe culpava meu pai por não ter resolvido com o dinheiro e meu pai gritava com ela por ter sido burra de assinar aquele papel. A Rafaela tentava limpar a imagem no Instagram. Postava fotos antigas do noivado com as minhas joias e textos vazios sobre família. Mas não funcionou. Os comentários eram cheios de perguntas desconfortáveis. Muita gente me marcava elogiando a justiça. Ela teve que fechar a conta dela. O Lucas também não se deu bem. Ele era o maior defensor da Rafaela, mas quando a matéria saiu com as provas judiciais, ele foi desmascarado. Nossos amigos de infância perceberam que ele mentiu sobre mim para ficar bem com a irmã rica. Todo mundo deu as costas para ele. Meses depois, cruzei com ele em uma exposição. Ele nem teve coragem de me olhar nos olhos. Baixou a cabeça e saiu. Nunca mais trocamos uma palavra. Nunca mais falei com meus pais. Não porque eu estivesse com raiva, embora uma parte de mim sempre vá sentir isso. Mas porque não havia mais nada para dizer. Eles escolheram o lado deles no dia que não foram ao meu casamento. Escolheram o espumante da Rafaela em vez da minha felicidade. Eu só garanti que o mundo visse essa escolha. Um ano depois, no nosso primeiro aniversário de casamento, fomos a um restaurante romântico no centro de BH. Diante do espelho, peguei as joias. O Tiago ficou atrás de mim e fechou o colar de esmeraldas no meu pescoço. Prendeu o pente de tartaruga no meu cabelo. Vi as faíscas verdes nas pedras e pensei na vovó Rosa. Ela sempre quis isso para mim. Eu tive que estar disposta a perder a ilusão de família para ganhar meu lugar no mundo. O Tiago sorriu no espelho com aquele carinho que me salvou. Ele disse que agora as joias finalmente voltaram para casa. Eu concordei em silêncio. A verdade era simples, eles se tiraram da minha vida e eu só fechei a porta e joguei a chave no fundo do mar. Muito obrigado a todos os ouvintes por estarem conosco nesta história do canal Seu Coração Escondido. Se este relato tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para nos ajudar a continuar criando novas histórias. Também convidamos você a deixar um comentário dizendo o que achou dessa história e de qual cidade ou país você nos ouve. Vai ser um prazer ler e sentir vocês por perto. Queremos lembrar que todo o conteúdo, personagens, imagens e vozes deste vídeo são fictícios e foram criados com a ajuda de inteligência artificial durante a produção. Obrigado de coração por estar aqui e até a próxima história.